Olá, alunos de terceiro ano, vamos falar então sobre o Oriente Médio, assim, de uma forma muito panorâmica, né? Porque é só Oriente Médio daria um ano inteiro de estudo em história no mínimo, né? Mas enfim, então vamos falar um pouquinho sobre a questão do Oriente Médio. Eu acho que a situação mais premente, que até hoje é um, né, um barril de pólvora constante, é a situação, né, árabe-israelense, né, que muçulmana, israelense de um modo geral, que ainda, né, tem muita polêmica, muita situação complicada. Bom, vamos lá. Então, basicamente, a gente tem em 47, né, por meio da Organização das Nações Unidas, né, a promoção da formação de um Estado, então, israelense, né, na região do Oriente Médio. Então, a implantação de Israel, né, após a Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha movimentos, né, desde sempre, da população judaica, né, digamos assim, solicitando, né, articulando para que eles tivessem um país devido a toda a sua perseguição. Em grande parte, a perseguição dessa população era considerada pelo fato deles serem tomados como apátridas em muitas regiões, ou seja, não terem um território para chamar de seu, digamos assim, né? E eles demandavam exatamente um território nessa região, né, da Cisjordânia, da Jordânia, da Palestina, que historicamente eles remetiam lá na perspectiva da Torá, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, onde seria então Canaã, né, a Terra Prometida, enfim. E nessas demandas, nessa situação, né, de uma certa reparação, enfim, né, pós Segunda Guerra Mundial, se e por articulações políticas, por interesses, né, ocidentais também, ter um país alinhado, digamos assim, né, no território, né, naquele território do Oriente Médio, Israel, então, né, vai ser fundada, digamos assim, né, ou refundada, se a gente for pensar lá historicamente, enfim, mas vai ser fundada enquanto Estado em 48, né? E aí, claro, não é um território desocupado, os países árabes, né, dessa região, né, onde fica ali a Cisjordânia, a Palestina, né, vão sair em defesa dos palestinos que contestam, não é um território desocupado onde nós vivemos, né, como é que vocês vão vir aqui, enfim, é uma situação bastante que já nasce em conflito, né, obviamente. E na verdade vão se sentir, então esses grupos vão se sentir prejudicados por essa partilha, por não se sentirem devidamente consultados ou, né, participantes dessa situação. A gente vai ter então uma primeira guerra, né, árabe-israelense entre 48 e 49. Israel vai vencer, né, enfim, Israel já nasce com toda uma articulação internacional que lhe permite, então, né, a obtenção de, enfim, de tecnologia, etc. Além do que, né, muitos grupos judeus, né, que chamavam então sionistas, né, que tinham essa ligação, digamos assim, com essa perspectiva de fundação do Estado, de Israel, etc., também vão financiar, né, essa perspectiva. Então Israel vai vencer, né, vai conseguir ampliar seu espaço, o seu território, e a situação de conflito na região vai ser algo constante, certo? Os Estados Unidos vai apoiar Israel, é um grande parceiro de Israel até hoje. Bom, então em 50, e aí nós vamos ter vários conflitos, né? Então em 56, né, o governo do Egito vai nacionalizar o canal de Suez, tá? Que é um ponto super estratégico, super importante para a economia da região, enfim, né, que faz uma ligação entre o Índico, né, e o Mar Índico e o Mediterrâneo. E com isso, né, porque lembra que a região do Egito, uma região colonizada também pela Inglaterra, né, a França também tinha interesses, então houve uma intervenção armada na região, né, Israel apoiou, então os países europeus vão então vencer, né, a chamada Segunda Guerra Árabe-Israelense, a ONU vai intervir e vai então haver digamos assim, uma situação de, bom, vamos restaurar a situação antes do conflito, tentando pacificar essa questão. Em 67, né, o Egito vai acabar então bloqueando os portos israelenses, vai se sentir forte o suficiente para tentar, né, enfim, impor, né,
a sua influência na região. E aí nós vamos ter a chamada Guerra dos 6 Dias, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, né? Mas Israel vai conseguir ocupar rapidamente, né? A região Sinai, a faixa de Gaza, enfim, as colinas de Golã, que não pertenciam então à Síria. E nesse processo não vai vencer mais uma vez a guerra e vai ampliar o seu território, certo? Então vai dominar toda aquela região. Isso vai, claro, né? Digamos assim, os países árabes, no caso, vão ficar insatisfeitos com essa situação. A gente vai ter mais uma guerra, que seria então a quarta guerra árabe-israelense, né? E também chamada de Guerra do Yom Kippur, certo? Que é o dia do perdão judaico, Yom Kippur, em 73, certo? Aí, mais uma vez, né, a toda a situação enfim, né, de conflito, né, e uma série de pressões, né, enfim, das superpotências, para que isso se resolva, né, porque conflitos na região muitas vezes não é de interesse das superpotências, porque é uma região fornecedora de petróleo, por exemplo, né, e diversos insumos, e também isso acaba desagregando, digamos assim, esse fornecimento. Então, né, vamos tentar que a coisa fique mais ou menos dentro dos limites do aceitável, digamos assim. E com isso, Israel, né, vai vencer novamente, e nós vamos ter a manutenção dos territórios ocupados por Israel já lá em 67, certo? A Terceira Guerra Árabe-Israelense. Bom, em 79 a gente vai ter algumas medidas, né, de acordos, digamos assim, certo? Tentando fazer com que essas disputas se encerrem, como, por exemplo, acordos do Camp David, né, nos Estados Unidos, em 79. Então, os Estados Unidos sempre tentou fazer essa mediação, né? Na década de 80 vai cada vez mais se tornar premente a situação da Palestina, né? A Palestina é um território ali que ficou, digamos assim, Israel ficou meio no meio, assim, e ficou meio isolado, né? Da faixa de Gaza, aquela região, ela acabou ficando isolada das demais. Então é quase como se Israel, digamos, faz uma série de pressões naquela região ali, né? E impede muitas vezes, por exemplo, a chegada de medicamento, não tem saída ali, entende? A saída é pelo mar, basicamente, né? E é uma região muito empobrecida, uma região que sofre uma violência gigante, que responde também com muita violência, né? Então, né, uma série de atos de homens-bomba, né, mulheres-bomba, enfim, pessoas que vão cometer esses atos, né? E a gente vai ter, então, uma grande ampliação, né, da violência naquela região. Na década de 80 vai ficar muito conhecidas as chamadas intifadas, né, que são nada mais do que uma forma de resistir com o que se tem, né, na região da Palestina, que são pedras, basicamente. Então as pessoas apedrejavam, digamos assim, né, na fronteira, principalmente, enfim. Essas são lutas de ruas, basicamente, né, entre as tropas palestinas. Tropas palestinas são as pessoas, na verdade, não é a tropa, o exército, né? Pessoas que pegavam pedras e jogavam pedras, né, que era o que eles tinham nas tropas israelenses, tá? Em 93, começou a haver uma tentativa de conversa, né, entre o primeiro-ministro de Israel, que era o Rabin, e Yasser Arafat, que era então uma liderança importante da Palestina, né, da Organização de Libertação da Palestina, tentando fazer né, nem todos concordavam, mas a ideia era o quê? Que se houvesse um reconhecimento do Estado de Israel, mas também que houvesse, por parte de Israel, o reconhecimento da autonomia da região da Palestina, né, que é considerada por Israel uma região rebelde, enfim, né, uma série de situações, enfim. Até hoje nós temos, né, então, essa tentativa de reconhecimento, né, da Palestina enquanto um Estado, né, e muitos países já reconhecem, outros não, e a situação da Palestina até hoje é uma situação bastante complicada, bastante crítica, né, e ainda é um conflito, né, que tem uma série de repercussões, um conflito extremamente cruel, né,
e que parece ainda muito longe, infelizmente, de uma resolução, de fato, certo? Então, em relação à região da Ásia, de modo geral, era isso. Vamos entrar, então, agora falando um pouquinho sobre o processo de dependências do continente africano, de uma forma bastante panorâmica, certo? Então tá, até mais.